Olá, começa agora mais uma edição do programa Todos os Grãos, o seu espaço nos canais Agromais e Terra Viva, para ficar muito bem informado sobre as principais commodities que movimentam o agronegócio brasileiro. E hoje o nosso assunto é o café. Um levantamento realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil revela que os exportadores tiveram um gasto extra de pouco mais de 66 milhões de reais com o não embarque de café no acumulado dos 12 meses de 2025, em função de todo esse cenário. Uma questão muito específica aí de uma infraestrutura portuária defasada no país. Bom, para repercutir esse cenário e traçar algumas projeções para o ano de 2026, eu converso agora com o diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Olá, Felipe. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Gostaria de poder estar falando de notícias boas. Não, a gente tem aqui alguns desafios de fato que a gente precisa trazer e quem sabe a gente projeta aí um cenário um pouco mais positivo ao longo da nossa conversa. Mas vamos trazer o cenário atual, então? Queria que você ajudasse a gente a entender o que exatamente a gente pode... O que exatamente a gente pode entender quando a gente fala em esgotamento da infraestrutura portuária e por que isso é um problema específico para cargas containerizadas como a do café? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vem demonstrando, inclusive isso consta no nosso último boletim DTZ, é que quando a gente analisa 10 anos de exportação de agronegócio, ou seja, de 10 anos terminados em 2025, nós tivemos um aumento no volume das exportações do agro de 72%. O que isso significa? Cresceu vários produtos, não somente da carga granel, mas também da carga containerizada. Em 2024, por exemplo, o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo. Então, o algodão majoritariamente exporta por container. Então, nós temos aqui cargas que cresceram nos últimos anos: café, algodão, açúcar, celulose, proteína animal, e os investimentos em infraestrutura para a carga containerizada não acompanharam esse mesmo crescimento. E o que a gente sofre hoje é com o esgotamento dessa infraestrutura, Felipe. O Secafé vem mantendo diálogo junto com outras instituições. Existe hoje uma coalizão do agro, ali representado por diversas instituições, onde nós discutimos exatamente a questão logística, porque todos os setores enfrentam desafio. Agora, o que a gente avalia, Felipe, é que há uma dificuldade enorme da autoridade pública em compreender esses prejuízos, por uma única razão: todos os anos o Brasil quebra recorde. Nós vimos agora, mais recentemente, o ano de 2025, o Porto de Santos quebrou mais uma vez o novo recorde. E é um resultado muito positivo. Ocorre que esses recordes estão sendo efetuados a um custo, a um prejuízo logístico muito alto e não previsto para os embarques. Então, nós estamos aqui falando de empresas que estão tendo dificuldades no seu fluxo de caixa porque preparam o produto para embarcar e depois não recebem, e ainda tem o custo da logística que ele contratou. Nós temos aí também, quando você deixa de embarcar o produto, também o menor repasse para o produtor. No caso do café, Felipe, o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Quando nós deixamos de embarcar, nós também deixamos de repassar mais divisas para o exportador, para o produtor. Então, é um cenário bem caótico, porque a gente percebe que há anúncios importantes que já foram efetuados pelos ministérios, pela autoridade portuária, mas, infelizmente, esses investimentos não ocorrem na mesma velocidade que cresce o agro. Esse ano, por exemplo, para dar como uma nova preocupação para o setor, nós temos uma publicação dessa semana da Conab, Ministério da Agricultura, falando sobre os novos recordes de produção de soja, de café. Como que a gente pode aumentar a produção do país se nós não temos como escoá-la? Né? Essa é a pergunta que a gente vem fazendo. Fazemos também aquela pergunta de como o setor deve se comportar nos próximos 5, 10 anos, se nós não teremos, nesse curto espaço de tempo, a oferta da capacidade de pátio de berço nos portos brasileiros. Paramos de produzir, Felipe? Então, é um cenário bem caótico,
porque nós temos aí um histórico dos últimos 2 anos que vem sendo sinalizado a falta de infraestrutura portuária no país. Diversos setores, não somente café, algodão, açúcar, celulose, vem enfrentando dificuldades, e o que a gente percebe que ainda há um certo ceticismo de qual realmente é a dificuldade enfrentada pelo setor por parte da autoridade pública, uma vez que o agronegócio continua fazendo um papel importante nas exportações do Brasil, que hoje representam 49% na balança comercial das exportações do país. Então, é um cenário caótico, porque limita o nosso crescimento e a nossa competitividade por conta dessa falta de infraestrutura logística no país. Só para a gente traduzir um pouquinho aqui para a nossa audiência, quando a gente está falando em gargalo logístico, a gente pode entender exatamente como o que nos portos brasileiros? A gente está falando de filas de caminhões, falta de berços para atracação, alteração de escala de navios, enfim. Como a gente pode traduzir exatamente em situações esses gargalos? Felipe, olha, no Brasil, ainda ontem tive a oportunidade de poder participar de um encontro e eu mencionei isso. Quando a gente fala sobre desafios logísticos, no Brasil há milhares, né? Nós temos aí portos que não têm o aprofundamento adequado do canal para receber grandes embarcações. A exemplo, por exemplo, o maior porto da América do Sul, Porto de Santos, não tem, tem um projeto que foi aprovado agora, recentemente, de se chegar ao calado de 16 metros, mas em 2030 chegar a 17 metros. Nós estamos aqui falando de limitantes para a embarcação, para o transportador marítimo. Espaço de terminal, hoje, com os atrasos, elevados índices de atraso de navios, os pátios dos terminais ficam cheios, porque o exportador, Felipe, é bom dar essa mensagem, o exportador, quando ele vai embarcar o seu produto, ele está cumprindo um prazo para a entrega do container cheio para o embarque. Nós falamos aqui que isso é o deadline de carga. Então, quando o exportador retira o container vazio do porto, leva para o interior para estufar e devolve no porto, ele está cumprindo uma obrigatoriedade de entregar a sua carga, porque é ali uma data indicada para que haja o cumprimento do embarque. O que acontece? Quando esse café chega no porto, ele não entra no terminal, porque o terminal está cheio, ou o armador está atrasado muitos dias, e aí você tem o primeiro custo, que é o pré-stack. O exportador tem que procurar dentro do porto, da área secundária, da zona secundária, um lugar para poder guardar o seu container, porque ele não entra no terminal portuário, está cheio. Né? Então, quando a gente analisa a questão da infraestrutura, começa pelo calado, começa com a falta de terminais de containers. Porto de Santos carece de um terminal de container novo. E já estamos atrasados na implementação desse projeto, porque sequer o leilão do Tecon Santos 10 teve o seu edital publicado. Nós temos hoje na Baixada Santista a necessidade de ter uma terceira via de descida de caminhões ao porto. Nós temos hoje uma rodovia que movimenta caminhões diariamente, construída nos anos de 1970. E o que a gente percebe? Que o fluxo de caminhões aumentou. Hoje em Santos, são cerca de 15 mil caminhões circulando diariamente. No período de grande volume de exportação, que é o segundo semestre, o fluxo de caminhão aumenta ainda mais. Nós temos hoje alças de acesso ao porto, que o porto só tem uma. Ainda ontem eu estive em São Paulo, voltando para Santos, uma fila imensa de caminhões, porque só tem uma alça de acesso ao porto. Então a gente começa a ver uma série de desafios que você tem no comércio exterior brasileiro, porque nós falamos do maior porto da América do Sul, é o Porto de Santos, onde passam 30% das transações comerciais do país. Mas não é Santos que tem problema. Os portos brasileiros têm problema, porque às vezes você tem porto que tem um aprofundamento do calado adequado, mas não tem acesso adequado, acesso ferroviário, acesso rodoviário. Então, o que a gente nota é que o Brasil carece de um planejamento logístico nacional, mas com a participação da carga. Infelizmente, conversando com outros setores, a gente percebe que o grande desafio da carga é encontrar um porto onde você consiga ter fluidez no seu embarque. As escalas dos navios, hoje, muito concentradas em Santos, passam no Rio de Janeiro, passam em Paranaguá,
mas esses portos já estão com volume de carga imenso e precisam de mais capacidade. Não é razoável um transportador marítimo esperar mais de 56 horas na barra para poder atracar. Né? Isso prejudica todo o comércio exterior brasileiro. E por essa razão que o Brasil, por falta desses investimentos céleres, é importante destacar investimentos céleres, que o Brasil hoje ocupa a 25ª posição no ranking de exportações de mercadorias do mundo, porque falta para nós uma condição adequada de competitividade, os custos portuários, os custos logísticos, a falta de investimentos em infraestrutura, em ferrovias, em hidrovias, isso dificulta você ter um comércio exterior mais competitivo para o Brasil. Então, é um cenário que a gente percebe que o Brasil tem diversos desafios na sua infraestrutura logística. Mas o que a gente vem acompanhando, Felipe, é bom destacar que as autoridades públicas vêm fazendo anúncios importantíssimos, como já foi anunciado o aprofundamento do calado aqui em Santos, a terceira via de descida, o leilão do Tecon Santos 10, mas o que a gente cobra hoje das autoridades é que esses investimentos ocorram com maior brevidade, de forma muito célere, porque os prejuízos para a carga hoje são imensos. Muito bem. E quando a gente está falando aqui em prejuízos, os custos extras que a gente pode colocar, que geram esses prejuízos, eles estão inseridos ali quando a gente fala nos problemas de armazenagem adicional, de pré-stacking, né? Como você disse aí, esses 66 milhões que a gente mencionou no começo da nossa conversa, eles estão nesse escopo dessa dificuldade de armazenagem que gera um custo para armazenagem adicional, pré-stacking, é mais ou menos aí que está esse valor de 66 milhões de prejuízo. Olha, Felipe, nós consideramos os principais custos logísticos, que é a armazenagem adicional, o pré-stack e as detations. Né? O detation é quando você permanece com mais tempo com o container, além do que você tem de free time oferecido pelo armador. Então, você tem um custo por permanecer mais tempo com o container sob sua posse. Mas quando a gente analisa custos, você tem diversos custos que não estão contemplados, como, por exemplo, o custo financeiro. Se a gente fosse considerar o custo financeiro, né, hoje muitas empresas utilizam de ACCs nas suas atividades comerciais e na hora que ele tem lá que devolver, quitar esse ACC com o banco, o café não foi embarcado. Então, nós aqui mensuramos apenas aquilo que direciona ao aspecto logístico, mas os custos são bem maiores do que a gente observa. Sem contar que nós temos que também levar em consideração que nós falamos de quebras de contrato. Né? A gente vem colocando isso como discussão, porque colocando do lado do importador, o importador ele escuta todos os meses, todos os anos que o Brasil quebra recorde. E quando ele não recebe a sua carga, como que você convence o importador de que a sua carga não foi consolidada porque o navio atrasou, isso levou o pátio do terminal cheio e eu não consegui entregar minha carga no terminal? Então, os custos logísticos hoje são diversos. Né? E a gente vem sinalizando isso porque o ano de 2025 tem um cenário muito curioso. Né? Em 2024, nós chegamos a ter quase 5 mil containers parados no porto no ano de exportação recorde. Nós fizemos em 2024, Felipe, exportamos 50,5 milhões de sacas. Né? E deixamos no porto ainda cerca de 5.400 containers. Em 2025, o ano que eu tive uma exportação 20% menor do que foi em 2024, que eu tive o impacto do tarifaço americano nas exportações de café do Brasil, onde eu tive menor oferta do produto, eu ainda deixei no porto, em média, em torno de 1.800 containers. Como que a gente pode ter um fluxo logístico se nós temos, mesmo em anos de baixa, nós estamos vendo as cargas permanecerem paradas nos portos? E repito, não é café. É café, algodão, celulose, açúcar, porque são cargas
que utilizam container, parte do açúcar utiliza container, parte da celulose utiliza container, mas que sofre os mesmos desafios. E a gente percebe que o Secafé, como vem publicando de forma regular esses dados, inclusive esse ano nós estamos reformulando a nossa captura de dados, trazendo mais indicadores, aprimorando a informação, porque nós queremos mostrar que se nada for feito no curto prazo, todos os segmentos do agronegócio, granel, cargas containerizadas, líquidas, vão enfrentar problemas, porque o Brasil cresce a uma taxa, o agronegócio brasileiro cresce anualmente com uma taxa de crescimento médio de 6%. A gente não percebe esse mesmo investimento proporcional a esse crescimento do agro. Por isso que nós estamos vendo hoje dificuldades de trafegar a carga por ferrovias, dificuldades de trafegar cargas por hidrovias, dificuldade de colocar carga nos portos, rodovias que não estão adequadas aos embarques rodoviários. Então, é um cenário bem caótico e que, para esse segundo semestre desse ano, que café vem com grande volume, que outros setores vêm com grande volume, a preocupação ainda é maior, porque nós não tivemos nenhum avanço nos investimentos em infraestrutura que nos permita ter mitigar os riscos para o segundo semestre, quando você entra o grande volume de cargas do Brasil. É lamentável o setor exportador pagar com esses prejuízos por falta de infraestrutura. Muito bem. Eduardo, a gente precisa chamar aqui um rápido intervalo. Vou pedir para você aguardar só um minutinho, porque o nosso intervalo é bem rápido, para a gente continuar esse nosso bate-papo, tá? E a você que está em casa, quero reforçar um convite para rever essa nossa entrevista na íntegra, onde, quando quiser, basta acessar o nosso perfil lá no YouTube. Por lá o endereço é youtube.com/agromaistv. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Todos os Grãos. A gente está hoje aqui conversando com o Eduardo Heron e a gente vai continuar então esse nosso bate-papo, Eduardo. A gente estava ali no primeiro bloco contextualizando, né, a nossa audiência em relação a esses gargalos logísticos que trazem prejuízos para o setor do café, mas também para diversas outras cadeias, né? Agora, eu tenho uma dúvida, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Esse prejuízo logístico, ele repercute de alguma maneira nos produtores rurais? Porque ele tem aí, né, um reflexo direto nos exportadores e tal, mas você acredita que há um reflexo também de alguma forma na cadeia produtiva lá na outra ponta, nos produtores de fato? Sem sombra de dúvida, Felipe. No caso do café, sendo o país que mais repassa o preço FOB da exportação, ou seja, o preço das transações comerciais, falando em números, o ano passado o Brasil deixou de exportar 2,6 bilhões de dólares por conta das cargas que permaneceram paradas no final de dezembro no porto, que foi em torno de 1.470 containers. E o que isso significa? Que o Brasil, sendo o maior país o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor, ao deixar de embarcar, o produtor deixa de receber menos pelo seu produto, porque você tem aquilo que deveria ser repassado para ele, mas não se consolidou. E ainda ontem, participando de um encontro aqui em São Paulo, eu vi que outros setores têm as mesmas dificuldades, porque quem paga essa conta, no final das contas, da falta de infraestrutura, é o produtor. É ele que é penalizado, porque é ele que deixa de receber. Não há dúvidas que se nós tivéssemos uma condição de infraestrutura adequada no país, o produtor poderia ter uma renda ainda melhor. Mas, infelizmente, a gente percebe essa dificuldade de se compreender o tamanho do problema e a necessidade, né? Vou aqui trazer uma questão que é interessante. O Tecon Santos 10, que vem sendo discutido há mais de 10 anos, corre o risco de ser judicializado esse ano, porque o TCU refez uma recomendação sem nenhum fundamento técnico, com dados ou evidências que comprovassem tal posicionamento. O que isso significa? Aquilo que estaria sendo leiloado esse ano
pode demorar muito mais tempo do que a gente imagina, porque Santos carece do Tecon Santos 10. E o que, que isso significa? Significa que nós vamos continuar com esse esgotamento num ano em que o Brasil vem apresentando números de produção crescente, porque o produto brasileiro hoje, por toda a diversidade, qualidade e sustentabilidade que é produzido, tem havido cada vez mais demandas e falta essa infraestrutura. E nós vimos aqui, tivemos acesso a uma informação muito curiosa, que o anúncio de publicação do edital do Tecon Santos 10, ele já ocorreu 10 vezes. 10 vezes. Aí a gente fica um pouco frustrado, porque a gente sabe que o Tecon Santos 10 não é a solução da logística para o Porto de Santos. Tem outros desafios, como eu mencionei, a terceira via de descida, a nova alça de acesso ao porto. As autoridades vêm fazendo anúncios, mas o que nós falamos é quando que isso fica pronto. Quando que as cargas terão acesso a essas infraestruturas? Ao analisar o Tecon Santos 10, é quase absurdo a gente ver como não tem sido levado a sério essa questão, porque restringir a participação de armadores não tem fundamento, não é legal. E por uma única razão, hoje, o Secafé defende a participação ampla e restrita, porque nós acreditamos nas autoridades públicas, na ANTAC, na autoridade portuária, no Ministério de Portos, no TCU, que se eventualmente ocorresse algum tipo de abuso ou concentração, o próprio governo poderia ter uma autuação direta. E agora ele prefere colocar em risco um leilão que as cargas carecem com necessidade, sem uma justificativa técnica. Então, é lamentável a gente ver a condução desse tema, porque nós carecemos, e vemos sinalizando isso desde 2024, e tivemos nenhum avanço até o momento, a não ser anúncios de datas sem a publicação efetiva daquilo que nós carecemos para termos uma expectativa no 3, 4 anos a oferta da capacidade. E nós estamos em ano eleitoral, o que torna mais difícil ainda avançarmos nesse tema por conta do posicionamento do TCU e do Ministério de Portos. Eduardo, fazer um desafio aqui a você. Você conseguiria traçar para a gente, talvez, aí 2, 3 prioridades urgentes para o Brasil resolver esse esgotamento de infraestrutura? Se você conseguir aí, de repente, elenca para a gente essas prioridades, assim, que talvez ajudassem a mitigar ou melhorar um pouco esse cenário, pelo menos aí num curto prazo, médio prazo. Olha, Felipe, é difícil a gente tentar elencar 3, porque quando a gente avalia todos os desafios hidroviários, né, nós vimos agora a suspensão do decreto 12.600, que realmente traz prejuízos para o agronegócio, né? Nós temos esse ano a aplicação de multas por conta da tabela de frete mínimo. O ano passado foram 66 mil multas em todo o ano. Esse ano, até janeiro, dia 20, já eram aplicados 31 mil multas. Então, quando a gente olha de desafios, há diversos desafios. O que a gente procura é atacar as causas principais, Felipe. Hoje, quando a gente analisa a importância do Porto de Santos para o comércio exterior brasileiro, que hoje já tem a participação de 30%, nós precisamos, olhando para o Porto de Santos, de uma terceira via de descida com urgência. Nós precisamos de uma nova alça de acesso ao porto com urgência. Nós precisamos do Tecon Santos 10 com urgência, porque não há mais tempo para nós ficarmos postergando isso. E o que a gente percebe olhando outros portos, porque não é o Porto de Santos que tem problema, eu acho que o Porto de Santos ele tem esse destaque porque é o maior porto da América do Sul, por onde passam os maiores volumes de transações comerciais do país, então acaba ficando em evidência. Mas quando a gente analisa outros portos, também tem seus desafios. Portos que carecem de acesso ferroviário. O Brasil hoje, nós entendemos e queremos trabalhar de que hoje nós vivemos uma oportunidade ímpar, por conta dos desafios rodoviários, de voltar as atenções para o modal ferroviário. O Brasil precisa ampliar a sua rede ferroviária, movimentar, porque é ecologicamente melhor, porque polui menos, é mais rápido, o fluxo seria mais adequado,
sem contar a velocidade de entrada e saída das cargas dos portos. Então, seria importante estimular a ampliação da malha ferroviária do Brasil, as hidrovias. Hoje nós precisamos de hidrovias em alguns setores, não o caso do café, mas em alguns setores precisam de hidrovias, porque também é ecologicamente viável, polui menos, né? Com os devidos controles das autoridades públicas, isso não há nenhum problema. Então, o que a gente percebe que, olhando todas as condições de infraestrutura, o Brasil hoje precisa investir no novo modelo rodoviário, né? Porque hoje grande parte das rodovias não atendem mais o tamanho e o peso dos caminhões em algumas regiões do país. Então, é um cenário bem caótico. Eu diria para você que eu acho que, pensando diante de todos os desafios, eu concentraria, num primeiro momento, esse esforço na terceira via de descida ao maior porto da América do Sul, essa nova alça de acesso ao porto e o Tecon Santos 10. A carga containerizada carece do Tecon Santos 10 e nós precisamos trabalhar. E, paralelo a isso, nós entendemos que estimular o transporte por ferrovia pode trazer muitos benefícios para a carga e para o comércio exterior brasileiro. Mas nós precisamos realmente de uma agenda, de uma pauta. E fica aqui um registro importante. Hoje existe uma coalizão de entidades do agro, onde a gente tem o propósito de ter uma pauta logística bem direcionada, focada, com o objetivo de levá-los às autoridades públicas e cobrar urgência, porque está ficando insustentável a competitividade e os prejuízos que o comércio exterior brasileiro vem enfrentando por falta dessa infraestrutura logística do país. Tá aí, Eduardo. Quero agradecer demais a gentileza de ter atendido hoje a nossa demanda para explicar um pouquinho todo esse cenário desafiador que o setor cafeiro, os exportadores de café e também, como a gente comentou aqui em alguns momentos, de outras cadeias também têm enfrentado, que é esse gargalo logístico, em especial aí nos portos, né? Esse esgotamento da infraestrutura portuária aqui do país. Enfim, quero agradecer mais uma vez, viu? Desejar muito sucesso aí no seu trabalho. Você sabe muito bem que o canal está aberto para esse diálogo. Vamos voltar a conversar em novas oportunidades, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe. Estamos à disposição. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui com a gente hoje. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.